Olá, pessoal, boa noite. Dando sequência aí nas nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos bastante importantes, que seriam os adicionais de insalubridade e o adicional de periculosidade. Ambos estão regidos pelas normas regulamentadoras, a NR 15 e a NR 16. Então, eles são dois adicionais em casos que aqueles riscos, né, que nós vimos, eles não são cessados no ambiente. Então, eles existem a presença devido a alguma condição, e aí é necessário que haja o pagamento desses valores referentes ou à insalubridade ou à periculosidade, tá? Então, eu vou definir eles para vocês hoje. O que significa cada um deles, que eles são distintos, tá? Então, primeiramente, quando a gente fala de insalubridade, nós estamos nos referindo a uma legislação, né, uma norma regulamentadora que é aplicada à segurança do trabalho. Ela vem do sentido aí de insalubre, é algo que origina uma doença. Então, quando eu me refiro que um determinado ambiente ele é insalubre, isso significa que ele origina uma determinada doença. A abordagem sobre insalubridade, ela surgiu na legislação brasileira lá em 1932, quando se referia à proibição de mulheres nos trabalhos que eram considerados perigosos e insalubres. Então, toda vez que eu usar o termo insalubre, é um determinado tipo de trabalho que pode originar ao trabalhador uma determinada doença, tá? Então, ele começou a ser falado, discutido lá em 1923, tá? Segundo a consolidação das leis trabalhistas, a insalubridade ela pode ser definida da seguinte forma: serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condição ou método de trabalho, exponham o empregador a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição. Percebam que, primeiramente, para um ambiente ele ser considerado insalubre, ele necessita ter uma determinada natureza, tá? Então, eu não posso me referir que todos os ambientes são insalubres. Eu primeiro tenho algumas naturezas de ambiente que são considerados insalubres. Segundo, esse ambiente ele tem que estar dentro daqueles limites de tolerância, ou seja, a intensidade tem que se caracterizar como um ponto de insalubridade, né? Ela tem que estar naqueles limites de tolerância para se enquadrar como insalubre. E terceiro, tem que existir um tempo de exposição. Caso esse tempo de exposição não esteja dentro dos parâmetros estabelecidos, esse ambiente ele não é considerado insalubre. Então, ele tem que estar dentro desses três pilares: de natureza, de intensidade e de tempo de exposição, tá? Então, aí nós temos essa definição da insalubridade perante a consolidação das leis trabalhistas, que seria a CLT. Beleza? Bom, então, segundo o conceito legal, nós teríamos essas condições para o ambiente ser considerado insalubre. Ele precisa ser exposto a condições e agentes nocivos à saúde, tá? Acima dos limites de tolerância fixados e também dessa natureza e ordem de intensidade. Vamos lá para alguns questionamentos para a gente poder ir entendendo o que significa insalubridade. Primeiramente, trabalhar em um ambiente com muito ruído, eu devo receber insalubridade? Lembra que a insalubridade ela tem que atender a três pilares. Então, primeiramente, a natureza. Se eu simplesmente levo em consideração a natureza do ambiente, ele não pode ser considerado como insalubridade, porque aqui eu estou me referindo a ruído. Mas eu estabeleci os parâmetros de ruído, de intensidade e de tempo de exposição àquele ruído? Não. Tá? Então, diante disso, se eu simplesmente dizer que um ambiente ele tem um nível de ruído, ele não pode ser considerado insalubre. Eu preciso analisar mais parâmetros para caracterizar este ambiente como insalubre. Tá? Então, só reforçando, para que ele seja considerado insalubre, essa questão do ruído é a natureza, mas não foi falado nada da intensidade desse ruído, né, dentro dos limites fixados, e nem desse tempo de exposição. Então, faltou dois pilares para que ele realmente possa ser considerado insalubre, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de limites de tolerância, tá? Aqui só um resumo, né, porque daí lá nas NRs a gente tem isso mais especificado. Mas, por exemplo,
Um limite de tolerância para a questão do ruído seria, a gente viu nas aulas anteriores, né, uma outra tabelinha, que ele mostra todas as situações de ruído. Então, por exemplo, 85 decibéis, contínuo e intermitente, ele é por 8 horas de trabalho diário. Tá? Então, é o limite de tolerância. Então, a intensidade seria 85 decibéis e 8 horas de trabalho. Então, ele pode ser considerado insalubre devido ao ruído, que tem uma intensidade de 85 decibéis por um tempo de contato com esse ruído por 8 horas diárias. Então, ele pode ser considerado diante desses limites que estão sendo considerados, tá? Mesma coisa, o impacto. O ruído de impacto, ele é 130 decibéis, mas ele tem um tempo de exposição, tá? Tem a questão do calor, das radiações. Cada um deles está explícito aí de forma mais detalhada nas NRs, tá? Então, como a gente está falando de NR15, que é de insalubridade, quando a gente falar sobre calor, lá na NR15, ela vai estabelecer os limites de tolerância para questão de calor em relação se pode ou não receber insalubridade para essas condições. Tanto calor, radiações ionizantes, poeiras minerais, agentes biológicos, vibrações, frio, calor. Tudo isso vai estar lá na NR15, referindo-se à questão aí dos limites de tolerância, tá? Para que ele realmente possa ser considerado insalubre ou não. Se ele estiver dentro daqueles limites, tanto de natureza, de intensidade e tempo de exposição, a insalubridade ela realmente deve ser paga, tá? Então, vamos lá. Um trabalhador está exposto a 90 decibéis de ruído. O agente é insalubre? O que foi identificado? Então, vamos lá. Se eu simplesmente dizer para vocês que ele está sendo exposto a 90 decibéis de ruído, isso não é parâmetro para eu dizer que ele é insalubre, porque eu preciso avaliar quanto tempo que ele está exposto, porque eu simplesmente determinei que a natureza é um ruído, que a exposição é 90 decibéis, mas eu não me referi ao tempo que ele vai ficar exposto, então eu não posso garantir que tem insalubridade, tá? Então ele precisaria ser identificado aqui quanto tempo ele vai ficar exposto dentro dessa condição de ruído a essa intensidade, beleza? Então, no caso, se esse trabalhador ficar 8 horas exposto a esse agente, ele é insalubre? Então vamos voltar aqui, ó. 85 decibéis, o limite de tolerância dele é de 8 horas diárias. Qualquer coisa que passe de 85 decibéis, esse tempo de exposição ele tem que ser reduzido. Ou seja, a gente consegue concluir que 90 decibéis jamais pode ser exposto a 8 horas, né? Dentro do limite de tolerância. Tem que ser uma carga horária menor. Então, aqui sim eu posso referir que ele é considerado um ambiente insalubre, porque ele está se expondo um tempo superior ao que é estabelecido dentro dos limites, tá? Então, aqui eu estou classificando o tempo de exposição, a intensidade, que é 90 decibéis, e a natureza, que é a questão de ruído, beleza? Então, o Ministério do Trabalho, ele aprova o quadro das atividades e operações insalubres e adota normas sobre critérios de caracterização dessa insalubridade, estabelecendo esses limites de tolerância aos agentes agressivos. Então, o agente agressivo que a gente citou aqui seria o ruído. Então, a norma, que é a NR15 de operações insalubres, ela estabelece esse limite de tolerância para esses pontos que podem ser considerados agente agressivo, tá? Ao trabalhador. Também estabelece meios de proteção e tempo de exposição máxima, tá? Então, exemplo, contudo, o trabalhador, se ele, naquela intensidade de 90 decibéis, se ele fosse exposto somente a 30 minutos, a gente pode dizer que é insalubre? Não é insalubre, porque aí ele está ficando um tempo de exposição muito baixo. Então, esse tempo de exposição não atende aos 3 fatores, né? Que é natureza, intensidade e tempo de exposição. Então, natureza, ruído, sim. Intensidade, 90 decibéis, sim. Mas o tempo de exposição não atende aos limites de tolerância, né? Para ser considerado insalubre. Então, aí ele não recebe insalubridade, beleza? Vamos lá. A eliminação ou a neutralização da insalubridade determina a cessação do pagamento do adicional respectivo. A partir do momento que, dentro de um ambiente de trabalho, houve a eliminação do agente, né, ou a neutralização,
né, daquele agente, não é necessário realizar o pagamento da insalubridade. Então, por exemplo, você estava num ambiente que tinha 90 decibéis de exposição de ruído e foi reduzido o valor do ruído ou foi reduzido o tempo de exposição. E aí você ficou abaixo daqueles limites de tolerância previstos pela NR15. Então, dessa forma, o que acontece? Está sendo ou eliminado ou neutralizado a questão daquele ambiente insalubre. Então, a insalubridade, ela é algo que, se for eliminado o agente, ou se for reduzido, né, a questão das tolerâncias ou do tempo de exposição, um dos 3 pilares. Se um deles for alterado, né, para um valor menor, não é necessário pagar a insalubridade, tá? Então, é eliminado esse tipo de pagamento. Então, quando se adota medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, não há necessidade de pagamento mais de insalubridade. Ou também, muitas vezes, o pagamento de insalubridade ele é eliminado por conta da utilização de algum equipamento de proteção, porque isso vai diminuir a intensidade do agente agressivo dentro dos limites de tolerância. Então, ou você elimina o agente agressivo, ou você adota medidas que venham a reduzir essa intensidade do agente agressivo. Então, uma das reduções seria a adoção de equipamentos de proteção individual ou equipamentos de proteção coletiva, tá? O que acontece caso não consiga eliminar ou neutralizar o agente agressivo, né? Como que se paga a insalubridade? Aí, gente, não conseguiu eliminar, tem que pagar a insalubridade, não tem para onde correr, tá? E aí a gente tem 3 classificações de graus de insalubridade, né, previstos aí pela NR15. Então, conforme a NR15, o exercício de trabalho em condições insalubres assegura ao trabalhador a recepção de um adicional incidente sobre o salário mínimo regional. Quando ele usa o termo salário mínimo regional, o que significa isso? Significa que ele vai receber uma porcentagem em relação ao seu salário base, tá? Então, quando existe um grau de insalubridade do grau máximo, ele recebe 40% de insalubridade. Se existe um tipo de insalubridade do grau médio, é 20% em cima do salário base. Então, exemplo, se o salário base é R$1.000, ele vai receber R$200 de adicional. Se o salário base é R$1.000, ele pode receber 40% no grau máximo, que seria R$400 de insalubridade. E se for de grau mínimo, é 10% em cima do salário base. Tá? Eu dei o exemplo de R$1.000. Se fosse grau mínimo, R$100, grau médio 200 e grau máximo R$400. Tá? Então, existem os adicionais, né? Dependendo da classificação, normalmente de grau máximo, seria para radiação ionizante, trabalhar em locais de ar comprimido, locais que tenham poeiras minerais, né? Alguns tipos de agentes biológicos que estão descritos no anexo 14 da NR e anexo 15, perdão, e os agentes químicos que também estão descritos no anexo da NR 15. Já de grau médio, seria ruído, calor, iluminação, radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidade, alguns agentes biológicos e químicos que estão previstos nos anexos da NR15, e o grau mínimo normalmente são alguns agentes químicos que também estão previstos lá no anexo da NR15. E aí eles são classificados de 10%, 20% e 40% de adicionais, tá? Pagamento do adicional de insalubridade pode ser suprimido? Tá? Então, vamos lá. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade, ele cessará com a eliminação do seu risco à saúde ou à sua integridade física, nos termos dessa seção e das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, ele é um adicional que não é porque você está trabalhando naquele ambiente que você vai a vida toda receber aquele adicional porque trabalhando naquele ambiente. A partir do momento que, eu já comentei, se a empresa elimina aquele risco da saúde do trabalhador, ou ela faz com que ele não atenda aos 3 pilares novamente, aí não há a obrigatoriedade do pagamento desse adicional de insalubridade, tá? Então, um trabalhador exposto a baixa iluminação recebe insalubridade? No passado, sim, constava no quadro de atividades e operações do Ministério do Trabalho, tá? Portanto, o trabalhador exposto a baixa iluminação recebia o adicional de insalubridade. Porém, hoje não consta mais no quadro do Ministério do Trabalho, tá? Então, eles colocam lá na NR15 que ele tem esse direito, mas segundo o Ministério do Trabalho,
a questão da iluminação, ela não é mais pago esse adicional de insalubridade, tá? O ruído, como eu já comentei, ele sempre pode ser classificado em ruídos contínuos, intermitentes e ruídos de impacto, tá? Então, o ruído contínuo é aquele tipo de ruído, ou intermitente, que tem, para fins de aplicação, limite de tolerância, e o ruído não seja de impacto. Então, quando eu falo de ruído contínuo intermitente, é um ruído constante, tá? Para ele ser classificado dessa forma. O de impacto, ele é pausado, tá? Então, normalmente, de impacto, tá? Existem seus limites de tolerância, quando a gente tem os ruídos contínuos. Então, 85 decibéis, eu já comentei com vocês que é 8 horas, né? Vamos pegar o exemplo de 90 decibéis, né? Que é aquele que eu dei de exemplo. Então, 4 horas é o limite de máxima exposição. Ele passou disso, aí tem que ser pago o adicional de salubridade, tá? Ou, no caso, se ficar 4 horas, mas ser uma quantidade de decibéis menor, tá bom? Então, a gente tem essas condições. A norma ainda prevê que não é permitida a exposição de níveis de ruído acima de 115 decibéis. Vamos voltar aqui, gente. 115 decibéis é o limite que a pessoa pode ficar exposta, que é no máximo 7 minutos de exposição, tá? A esse ruído, sem causar situações mais graves aí ao colaborador, tá? Acima disso, não é permitido, tá? Que sejam não são permitidos que a pessoa trabalhe se ela não estiver adequadamente protegida contra esse ruído de extrema intensidade, tá? Por esse período que vocês vão perceber que 115 decibéis aí é só por 7 minutos, tá? Se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, pode ser considerado seus efeitos combinados, de forma que se a soma das seguintes frações abaixo exceder a unidade, a exposição estará acima do limite de tolerância. Então, vamos lá. Quando eu estou num ambiente que ele pode ter ruído contínuo ou intermitente, né, ou de impacto, uma junção dos dois, né, normalmente é feito um cálculo para estimar a proporção de cada um para verificar se ele realmente atende dentro dos limites, tá? Então, ele vai fazer um cálculo para verificar esses limites de tolerância, se a junção dos dois não está prejudicando o trabalhador, tá? Aí eles não são analisados de forma isolada, e sim de forma conjunta, tá? Medidas de controle de ruído. Para reduzir o ruído, é importante saber que o som se propaga no ar e no sólido sob forma de vibração. A maior parte das fontes sonoras produzem simultaneamente ruídos aéreos e ruídos transmitidos por vibrações dos sólidos, tá? Então, para controlar ou reduzir esses níveis de ruídos de máquinas e equipamentos, sugerem-se alguns tipos de procedimento, né? Então, instalar motores de transmissão mais silenciosos, evitar ou reduzir o choque dos componentes das máquinas, substituir partes metálicas por partes plásticas, blindar algumas partes que são de ruídos excessivos, né? Que são mais ruidosas, utilizar materiais absorventes de som, lã de vidro, espuma de poliuretano, de borracha. Os materiais absorventes podem, de 50% a 90%, absorver a energia sonora incidente. Então, assim, tem ambientes que você tem que buscar melhorar ele para reduzir toda essa incidência de ruídos e ele ficar adaptável ali para o ambiente do trabalhador, tá? Em relação à exposição ao calor, a gente também tem limites que devem ser estabelecidos, né? Então, aparelhos devem ser usados nesses ambientes, né? Tipo termômetro de bulbo, termômetro globo, termômetro de mercúrio, para avaliar a temperatura do ambiente e fazer as medições e verificar realmente se esse ambiente que está exposto ao calor necessita pagar adicional de insalubridade, tá? Os limites de tolerância de calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no local de serviço, eles também devem ser informados lá, estão informados na NR 15, que é a de insalubridade, onde ela vai expor esses limites de tolerância ao trabalhador. Tá? Então, tem essa tabelinha aqui. Ele fala o tipo de atividade, se é uma atividade leve, moderada ou pesada, e o tipo de regime de trabalho, né? Então, trabalho contínuo. Então, qual que é o tipo de descanso? Né? Então, trabalho contínuo, intermitente, com descanso no próprio local de trabalho. Então, quanto que eu preciso de descanso para poder equivaler a essa condição de exposição ao calor? Então, tudo depende da questão de exposição ao calor, que é dada nesse ambiente,
E aí ele vai ter essa condição de tempo de exposição de trabalho e tempo de descanso, tá? Então, em algumas condições, nem é permitido o trabalho sem adoção de medidas que adequem conforto ao usuário, porque às vezes as temperaturas são tão elevadas que isso prejudica toda a questão do usuário. Então, é de extrema importância que atenda-se esses limites de tolerância, tá? Então, todos eles estão estabelecidos lá na nossa NR15, que existe uma quantidade de calorias por hora, né? Quilocalorias. Quando você tem um trabalho leve, você trabalha sentado, então tem uma quantidade de quilocalorias, né? Que é a exposição de calor, né? Taxas de metabolismo por atividade. Quando é um trabalho moderado, quando é um trabalho pesado. E aí, todos esses limites de tolerância, eles estão informados lá na NR 15, que é a de insalubridade. Existe uma continha que a gente acaba fazendo, né, em relação à taxa de metabolismo, à soma de tempos, né, e faz esse cálculo para a gente determinar essa taxa média de metabolismo, para a gente poder ter uma noção se aquele ambiente realmente é insalubre, tá? Aqui a gente não está trabalhando com esses cálculos, né, porque não é só para a gente entender que tem que fazer todo um cálculo com todas essas informações aqui de tipo de atividade, esses valores de calorias por hora, para que a gente possa entender essa taxa de metabolismo e poder representar se esse valor realmente vai ser insalubre ou não para aquele ambiente de trabalho, tá? Então, a ideia é só mostrar mesmo para vocês isso, tá? Então, a questão da exposição do calor, se o funcionário ele está exposto ao calor, então ele tem que usar os equipamentos de forma correta, né? Porque aquilo ali vai prejudicar toda a sua saúde. Então, ele tem que usar esses equipamentos de forma adequada. A mesma coisa acontece em locais que você tem vibração. Então, também existem os limites de tolerância previstos lá pela NR 15, onde as atividades e operações que exponham o trabalhador sem proteção adequada às vibrações localizadas ou de corpo inteiro, porque tem alguns tipos de vibrações que elas são localizadas, e tem algumas que o próprio equipamento faz uma vibração no corpo inteiro. Então, isso é caracterizado como insalubre. É claro que é feita toda uma perícia no local de trabalho para caracterizar aquilo como insalubre, tá? Visto que é comprovado que o ambiente é insalubre, ele está dentro dos limites de tolerância lá, aí é obrigatória a questão do pagamento, tá? Constarão obrigatoriamente no laudo da perícia, né? O critério adotado, né, para a perícia em relação à vibração do ambiente, os instrumentos, a metodologia de avaliação, a descrição das condições de ambiente de trabalho, e faz todo um resultado da avaliação quantitativa e também uma medição para eliminação ou neutralização desse agente, que no caso o agente aqui seria a vibração, né? E aí, se for constatado, esse tipo de insalubridade ela deve ser paga. Ó. É constatado aqui para esse tipo de vibração realmente prejudica a saúde do colaborador, então aí é obrigatório o pagamento de insalubridade do tipo grau médio, né? Então seria 20%, tá? E também a questão de frio, né? Frio é um exemplo da gente trabalhar em frigorífico, né? Linhas de corte, né? Tanto aviário, frigorífico. Então, são atividades que envolvem frio. Esse tipo de atividade ou operação são executadas no interior de câmaras frigoríficas, né? E aí também existe toda essa exposição do trabalhador ao frio. Então, ele também, se não tiver uma proteção adequada e o ambiente for considerado insalubre através de um laudo, então, da mesma coisa, na questão da temperatura, da vibração e do frio, tem que ser feito todo um laudo para avaliar se aquele ambiente, as condições são consideradas insalubres. E aí é feito também o pagamento da insalubridade ali. Tá? A umidade também, locais muito úmidos, também se caracterizam como ambientes insalubres. Então, só para a gente resumir aqui, um outro tipo, né? Atividades insalubres no tratamento de água. Então, é um ambiente úmido. Então, caracterização, calor, exposição ao sol e soldas, tem como medidas preventivas usar protetor solar, usar os EPIs, mas são considerados insalubres se eles estiverem dentro dos padrões que são orientados pela NR15, tá? Então, todas essas condições, elas são necessárias. Por exemplo, trabalhar com vibração ou máquinas em locais que tenham insalubridade com tratamento de água, como que é a medida preventiva? Estabelecer pausas durante o período de trabalho. Algumas, sempre trabalhar com exames rotineiros, dermatológicos, utilização de EPIs. Outros, no caso de contusões e traumas, né? Programas de ergonomia, layout das instalações.
Então, são todas as situações de exposição a riscos de insalubridade, nesse exemplo de tratamento de água, que é um ambiente úmido, e suas maneiras de prevenção e medidas adotadas que devem ser para, pelo menos, reduzir parcialmente esses efeitos dos sistemas insalubres. Beleza?